Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da semana do Office 365. Meu nome é Fernando Andreazzi, MVP de Office 365, integrante aí do time do Learning 365. E o assunto hoje é redução de custos e licenciamento no Office 365. Então, vamos hoje falar de planos, de como explorar também oportunidades através desses planos e principalmente levar a melhor experiência para a empresa em relação a custos, né? Então, não só redução de custo, racionalizar o custo também. E o licenciamento, os planos, etc., a gente vai ver que é realmente muito importante. Bom, não é o Maurício que está conosco, mas está conosco o Diogo. Boa tarde, Diogo. Obrigado pela participação. Boa tarde, Fernando. Meu nome é Diogo Eringer. Eu fiz a parte da webcast de ontem como palestrante e hoje eu vou estar ajudando aqui o Andreazzi na parte de moderação da webcast. Então, se tiver dúvidas, pode ir perguntando que eu vou respondendo ao longo das perguntas. E se eu não souber alguma coisa referente ao que o Fernando estiver falando, eu vou anotar e passo para ele responder no final. Legal. Pessoal, só um detalhe aí, vocês devem estar vendo Maurício Casemiro ali no link como speaker, mas na verdade sou eu, Fernando Andreazzi. Só entrei com a conta dele aqui para poder gravar o webcast e depois disponibilizar para vocês. Bom, vamos começar então. Eu queria começar dizendo aqui, levando para vocês uma mensagem que é muito importante. Conheça cada plano do Office 365. Racionalize o seu investimento. Nem todos os usuários são iguais e os planos também não. Então você tem o poder da escolha. Né? Escolha qual é o melhor plano. Mescle entre estes planos para dentro da sua organização. Né? Conheça esses planos. Então essa mensagem ela é muito importante porque nós temos o poder da escolha. Nós temos diferentes tipos de plano, diferentes tipos de cenários. Nós podemos racionalizar o custo, o investimento da nossa empresa, levando o melhor tenant, o melhor, vamos dizer, o melhor sítio, o melhor plano para aquele usuário. Então nós temos diversos tipos de usuário dentro da nossa organização. Desde usuários que produzem mais, que são mais estratégicos, até funcionários que têm outras funções que não esteja relacionado a e-mail. Então, temos vários planos. Nós temos planos desde daquele usuário que lê e-mail uma vez por dia, até aquele usuário que precisa interagir em todo o ambiente de produtividade com SharePoint, Exchange, Link, etc. Então, conheça, mescle e escolha o melhor plano para a sua organização. Isso vai fazer com que, com certeza, você racionalize o seu custo. E a redução de custo começa aqui. Falando um pouco sobre licenciamento, sobre planos, é algo que talvez muitos aqui já tenham visualizado, já saibam aí quais são os planos do Office 365. É sempre muito importante nós revisitarmos este tema e tirar algumas dúvidas. O plano Enterprise, o plano de suíte, né, a Microsoft disponibiliza atualmente 3, que é o plano E1, o plano E3 e o plano E4. Quando nós falamos de plano E1, nós estamos falando de uma suíte para empresas e também para governo, aonde nós temos o Exchange, o SharePoint e o Link no formato de suíte de produtos standard. Então é algo que sempre a gente vai ver aqui dentro do Office 365, que é P1 e P2. Sempre que nós falarmos de P1, nós estamos falando de standard, ok? E sempre que nós falarmos de P2, nós estamos falando de produtos Enterprise. Então, o E1 ele possui todos os produtos servidores, Exchange, Link e SharePoint, na versão Standard. Além disso, ele também possui o Office Web Apps. Ou seja, se nós começarmos aqui a analisar o cenário da empresa, okay? Os cenários de licenciamento, nós vamos enxergar que o E1 ele já cobre boa parte do que realmente um usuário necessita. Então ele já tem aqui os produtos, servidores, e ainda tem o Office Web Apps. Né? Qual é a possibilidade de usar o Office Web Apps ao invés de usar
o Office Professional instalado na máquina, um Office Professional Plus, ou tem um outro tipo de Office, sendo que esse Office está instalado na máquina. É a necessidade de uso, a medição de uso também que esse usuário tem. A gente vai entrar, inclusive, um pouco mais na frente nesse tópico. Bom, legal. Qual é o custo dele? O custo no site é $8 e esses valores são sem impostos. Então você deve, de acordo com a guia tributária, aí, considerar pagar de imposto de 40% a 45%. Ok? Bom, E3. Quando a gente fala de E3, aí a gente já está falando de toda a suíte Enterprise. Então, o E3 ele tem todos os produtos servidores, Exchange, SharePoint, Link, e também tem o Office Professional Plus. E esse Office que você instala na máquina, ele pode ser distribuído até 5 dispositivos por usuário. Ou seja, você tem aqui dentro do plano E3 toda a suíte Enterprise. Você ainda tem o Office Web Apps também. E você aqui vai ganhar alguns recursos que são fantásticos aí quando a gente pensa em segurança do ambiente, como DLP, como também RMS. Alguns recursos fantásticos aí em questão de produtividade, como o cliente rico do Link, toda a suíte de Office, distribuir isso até para até 5 usuários dentro da organização. Enfim, todo o poder de produtividade de SharePoint Enterprise. Então você tem aqui toda a suíte, né, que o Office 365 tem te oferecer de melhor aqui dentro do plano E3, com o valor em $20 mês. Legal. Novamente, sem impostos é o valor de site. Eu tenho ainda uma oferta um pouco, né, vamos dizer assim, superior a essa, que é o E4. Qual é a diferença do E3 para o E4? Apenas uma diferença. Voz. Então adiciona a voz avançada dentro do seu ambiente. Você pode aqui implementar o link em coexistência com o link on-premise, no nosso caso aqui no Brasil, e fazer com que, utilizando o E4, a gente implemente toda a parte de PBX com o Link Server 2003. Bom, um outro ponto importante aqui também, quando a gente fala de E4, nós estamos considerando todo o licenciamento de CAL do usuário. Isso é muito importante também, porque quando nós falamos de licenciamento de usuário e não de servidor, nós temos aqui todo o licenciamento de CAL incluído. Então, o Link ele tem um licenciamento de CAL para voz específico. Exemplo, se eu tenho a suíte E3 e quero implementar voz, sem problemas. O único ponto aqui é que você vai ter que comprar dentro de um contrato as CALs de Link. Então, o CAL Plus de Link você vai precisar comprar dentro de um contrato de volume, por exemplo. No E4 não é necessário. Então, você já tem toda a parte de licenciamento do usuário contemplada aqui. Bom, fazendo um comparativo das suítes, uma dúvida aqui do Thiago, se funciona o plano E4 no Brasil. Funciona somente integrado com Link on-premise. 100% na nuvem não. Fazendo um comparativo aqui das suítes, a gente adiciona aqui para trás mais um plano, mais uma suíte, que são as suítes Kiosk. Então eu tenho basicamente 4 suítes e aqui eu posso ter um comparativo sobre elas. Veja que o plano Kiosk é um plano extremamente simples, é um plano extremamente enxuto, com um custo também extremamente reduzido. Ele vai oferecer para o usuário 2 GB de caixa, todo o poder de produtividade com o Office Web Apps, toda a parte de proteção, isso é adicionado em qualquer plano, em qualquer situação aqui dentro do Office 365. Tem integração com AD normal e SLA de 99,9%. O que ele não tem? Né? Vamos deixar mais claro aqui, dizendo o que ele não tem. Ele não tem acesso ao Outlook, por exemplo. Quero sincronizar minha conta Kiosk usando MAP. MAP ele não conecta. Ele conecta em POP e conecta em MAP. Mas MAP não conecta. Então é mais um foco de utilização via navegador, via browser. Ele não tem regras de e-mail. Por exemplo, quero criar uma regra da pasta que chegou com o assunto X para direcionar para a pasta Y. Ele não tem. Que mais que ele não tem?
Enfim, ele não vai ter alguns recursos aqui com compartilhamento de calendário, enfim. Ele é uma caixa para um usuário típico, aquele usuário que não acessa e-mail a todo momento. Talvez um usuário que tenha que enviar pouco e-mail, ou aqui até mesmo aquele usuário que vai visualizar o seu e-mail 1 a 2 vezes por dia no máximo. Mas como nós temos diversos tipos de empresa, diversos tipos e tamanhos de empresa, é muito importante a gente ter essa oferta para cenários como, por exemplo, da Gol. A Gol Linhas Aéreas é um case público da Microsoft, então nós podemos falar aqui, usar ela como exemplo, aonde este cliente tem mais de 15 mil usuários que são pilotos de avião, aeromoça, manutenção, enfim. São perfis de usuário que nunca estão checando o e-mail. Né? Então você não imagina um piloto de avião mandando e-mail lá durante o voo. Não existe isso. Então para ele, uma caixa de quiosque, ele já vai conseguir ver sua escala de voo, já vai conseguir ver os informativos de RH, vai conseguir ter a mesma produtividade, só que eu vou racionalizar bastante aqui esse custo do usuário. Em relação ao E1, E3 e E4, o que é importante a gente pensar são as diferenças que existem de standard para Enterprise. Então, quando a gente fala de produtos standard, a gente tem algumas funcionalidades reduzidas. Não temos algumas features, é normal. Agora sim, quais são as features que eu tenho a mais no E3 ou no E4, ou seja, no plano Enterprise, que vão fazer com que eu realmente ganhe mais poder aqui de segurança, mais poder de produtividade, enfim. São vários. Opa, voltando aqui, pessoal. Dentro do plano Enterprise, nós temos agora alguns diferenciais. Alguns eu já até comentei, como o caso do Office Professional Plus, o caso de RMS, DLP. Mas vejam, dentro do comparativo que nós temos aqui de E1 e E3, já é possível checar algumas diferenças. Como, por exemplo, na terceira linha, arquivamento ilimitado, que é o Archiving. Eu não tenho no Standard. Office Pro Plus, somente no E3 e E4. Não tenho na suíte Standard, que é o E1. Que mais? Gerenciamento de e-mail avançado, Voice Mail, eDiscover, Business Intelligence, Power View, Excel Service, etc. Também não tenho, só no Enterprise. ADRMS, né, o EIRM, DLP, Legal Hold, suporte a correio de voz, como eu disse, enfim. Veja que eu tenho diversas funcionalidades, features dentro do Enterprise que eu não tenho dentro do Standard. Então é importante entender qual é o perfil do usuário. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, um usuário que é extremamente estratégico, um diretor, um usuário VIP. Eu tenho que ter o arquivamento das mensagens dele? Provavelmente sim. Né? Então se ele me solicitar um e-mail de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, eu tenho que ter isso arquivado. Né? Então eu preciso dos recursos de arquivamento. Um usuário estratégico que envia propostas, que envia documentos importantes, tem que ter RMS? Provavelmente. RMS vai fazer com que ele habilite, né, que ele tenha a opção de proteger o documento. Chave de produto. Pessoal, colocar o microfone no mudo aí pra mim, por favor. Mas então, acho que tem que ser o Professional Plus para Office 2010. Eu vou remover essa função. O Eber Lopes, ativar o mudo. Ô Diogo, por favor, gerencie o mudo do pessoal aí pra mim. Então, continuando aqui, pessoal. Gerenciamento avançado, enfim, são diversas features que a gente tem aqui no Enterprise que a gente não tem realmente no Standard. Então, o ponto aqui é o seguinte: analisar qual é o tipo de usuário que eu tenho, qual o perfil de usuário que eu tenho dentro da organização e saber se realmente as features standard atendem ele ou se esse usuário ele vai precisar de um plano E3. Aí vem o ponto também de mesclar os planos, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, tá? Bom, detalhando um pouquinho mais os 3 planos do Exchange Online, ok? A gente dá uma visão já bem interessante ali naquele quadro, mas esse aqui a gente detalha mais. Veja que os principais pontos, né, de diferenças entre os planos do Exchange Online, que é o Exchange Kiosk, como eu comentei, que só vai ter 2 GB de caixa, acesso ao AWA e mobilidade, tem Active Sync para ele, normal. O plano 1
e o plano 2. Por que eu estou mostrando esses planos individualmente? Porque você pode comprar os planos individualmente também. Então, por exemplo, eu tenho 1000 usuários dentro da minha organização. Eu quero que 500 usuários utilizem o plano E3. E o 250 usuários utilizem o plano quiosque, porque é um chão de fábrica, por exemplo. E 250 utilize somente o plano da Exchange P1. Eu posso mesclar isso a qualquer momento, pessoal. Então, lembre-se, quando eu falo de switch, estou falando de todo o switch. Exchange, SharePoint, Link. E aí se eu for para o E3 mais o Office Pro Plus. E se eu tiver no E1, Office Web Apps. Eu posso ainda mesclar colocando planos individuais aqui de Exchange, de SharePoint, de Link. Não importa. O que define isso é o perfil do usuário. Por isso que é importante a gente conhecer qual é o perfil do usuário e saber quais são as ferramentas que ele vai utilizar. Claro que um usuário que vai usar Exchange e Link, por exemplo, não vale a pena eu pegar os dois produtos individuais. Vale a pena eu pegar a suíte, seja E1 ou seja E3. Então, mas aqui a gente tem uma ideia de custo individual, inclusive. No caso do quiosque, $2. O plano 1, que é só o plano standard, $4. E o plano 2, $8. Lembrando sempre que esses valores são do site da Microsoft, sem impostos, ok? Bom, SharePoint, né? Aí os cabelos do Weber se arrepiam aí quando a gente fala de SharePoint. Então, aqui a gente tem um quadro comparativo, inclusive levando aqui quais são os novos recursos e o que a gente tem, comparando inclusive o SharePoint Server com o SharePoint Online. Existem algumas diferenças. Então, separando aqui as principais features, até levando para vocês uma visão de colaboração, pesquisa, gerenciamento de conteúdo, etc., nós conseguimos ver realmente quais são as features que eu não tenho, né, no online, que eu tenho no server e vice-versa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o compartilhamento externo. Compartilhamento externo é uma feature que eu tenho aqui dentro do SharePoint Online, tanto no plano 1 quanto no plano 2, mas ela não está contemplada aqui para mim no SharePoint Server, nem no Standard e nem no Enterprise. Se eu avançar um pouco mais aqui para baixo, no Enterprise eu vou ver que eu tenho toda a parte de scorecard, né, os painéis, que é basicamente o Performance Pointer aqui também, que eu não tenho no Online. Eu tenho isso somente no SharePoint Server, né, a parte de Business Intelligence. No entanto, nós teremos agora o Power BI para Office 365, que vem com gráficos e telas super avançadas, né? Veremos isso na sexta-feira. Então, aqui mais para frente a gente tem mais alguns comparativos. Então, é importante a gente comparar aqui também o plano do SharePoint, e eu quis trazer essa visão de ambiente on-premise para vocês também, devido, claro, a todo o questionamento que existe. Pô, será que o SharePoint Online ele tem todo o poder de produtividade, todo o poder de gerenciamento de conteúdo, etc., que o on-premise tem? Evoluiu bastante. Então é importante a gente sempre ficar atento a essa evolução do produto para poder também ter uma base de comparação mais atual. Né? Não ficar comparando o que a gente tinha lá no Bipos, o que a gente tinha na primeira versão do Office 365, né, no Wave 14, com o que a gente tem agora na Wave 15. Os comparativos eles devem ser feitos levando em consideração a atual realidade do produto. Bom, em relação ao licenciamento do online, né, onde a gente tem os valores expostos lá no site da Microsoft, $4 para o Standard e $7 para o Enterprise. Valores sem impostos. Link Online, mesma coisa, trazendo aqui para vocês uma visão de recursos individuais do plano 1 e plano 2 do Exchange Online e também da versão servidor do Link Server. Claro que a gente tem algumas funções aqui, né, que a gente não vai ter no online ainda. Então tem algumas coisas que a gente ainda não tem dentro do online e outras a gente já consegue ter, como por exemplo chat persistente, que a gente já consegue ter dentro do online. Isso é um update de produto, por exemplo, tá? Mais para frente aqui a gente tem outras features, audioconferência do link, enfim. Algumas coisas em específico a gente não tem no online, ok? O produto ele está também em constante evolução. E algumas a gente ainda deseja ter no próprio on-premise, não tem, como o caso de muro ético para link, por exemplo. Então, mais uma vez, o discurso aqui é o mesmo do SharePoint, sempre acompanhar o roadmap do produto. Bom, valores 2
dólares individual o plano 1 e 5,50 o plano 2. Bom, beleza. Pessoal, antes da gente passar para essa parte de redução de custo, é importante a gente levar em consideração aqui um ponto que é entender cada um desses itens de licenciamento do Office 365. Eu digo isso em termos de suíte mesmo, em termos de suíte. Por exemplo, poxa, eu tenho o plano Exchange P1, P2, eu tenho o SharePoint P1, P2, qual usuário vai usar, qual é a mescla que eu vou colocar. Eu consigo ainda mesclar plano Z1 com o Exchange P2, então é totalmente possível comprar um plano E1 e fazer um step up para plano E2 do Exchange, ou seja, ter uma suíte de produtos onde eu tenho standard para SharePoint, standard para Link, mas Exchange não, Exchange é importante para o meu negócio, eu quero ter ele Enterprise. Isso tudo são mesclas, né? É como você vai costurar ali a utilização do usuário baseado na suíte que ele tem disponível. É possível fazer qualquer tipo de combinação tendo esses produtos em mãos. Qualquer tipo de combinação. Ok? Bom, claro que a gente precisa exercitar um pouco mais isso, né? Para quem não tem o hábito de fazer isso todo dia, né? Tem que exercitar um pouco mais para poder realmente entender quais são as features, cada feature que existe no produto. Vamos falar agora de redução de custo. Agora a gente vai entrar numa parte onde a gente vai pegar realmente os valores de contrato um com o outro e ver o ROI disso aqui. Primeiro, por que investir em cloud? 80% das empresas já aderiram cloud. Cloud no sentido de nuvem como um todo. Aumento da receita, então a gente vai ficar bem claro aqui que nós temos um aumento de receita significativo, o ROI do produto aqui é fantástico. Agilidade nos processos, administração centralizada, diminuir o esforço do seu ambiente, né? Uma implantação rápida, sem a necessidade de você ter mais projetos futuros. Então o Office 365 é uma atualização constante do produto. Então, para quem tem Exchange hoje, eu digo que migrar para o Office 365 será o seu último projeto de mensageria. Depois o produto vai se atualizar e você não vai precisar mais se preocupar com isso. Você vai se preocupar com a produtividade do usuário final. E satisfação do cliente, né? São os pontos principais quando a gente pensa em investimento de cloud. Muitos itens, né? Muito do que a gente vê aqui de por que investir, nós falamos inclusive na última segunda-feira. Nós comentamos no webcast O Futuro é a Nuvem. Pontos chaves quando nós pensamos em criar um ROI, em criar aqui um fator de redução de custo. Quais são os principais itens que a gente tem que olhar? Primeiro, operacional. Análise de funcionalidades técnicas, como por exemplo, eu vou migrar para a nuvem. Será que todos os recursos que eu tenho aqui dentro de casa, a nuvem vai me atender? Ou será que eu tenho vários recursos dentro de casa e eu não utilizo? Né? E aí eu falo, poxa, mas eu queria ter na nuvem também, mas eu não utilizo dentro de casa. A análise ela tem que ser feita de forma realmente prática. Né? O que eu uso versus o que eu vou usar na nuvem. Né? Isso é o primeiro ponto. E depois entender quais são os benefícios e as vantagens ainda que eu vou ter. Implantação e atualização dos serviços. Com certeza é um custo operacional, é uma redução de esforço operacional que na nuvem você não tem. Né? Você está delegando toda a administração de servidores, de hardware, de update, de service pack, de ar-condicionado, de energia, tudo para o fabricante, no caso Microsoft. Então a implantação, a atualização dos servidores já é um custo operacional que você tem, é fato. Segundo o Gartner, 70% do seu investimento é feito, né, é utilizado, é gasto para manter o ambiente funcionando. Então é fato que você vai ter uma redução aqui de esforço administrativo. Tá? Então, esses 3 itens são os pontos que eu considerei aqui em relação aos custos operacionais. Desde servidores, hardware, patch, etc., até mesmo pessoas. Né? Quantas pessoas eu preciso para administrar um ambiente SharePoint, Link, Exchange?
né? E quantas pessoas eu preciso para administrar um ambiente de Office 365. Custos. Análise de custos versus online versus on-premise. Desde custo de licenciamento, quanto custo de pessoas, enfim. Análise de todas as formas. Qual a minha redução de custo de licenciamento, qual a minha redução de custo de ambiente de energia, de espaço físico, de pessoas, de hardware, enfim. Custo de forma total. Qual é o custo que eu tenho para manter um ambiente de produtividade em casa e qual é o custo que eu vou ter para manter fora de casa. E os benefícios de cloud. Então fala, poxa, eu vou para a nuvem, então tem que ter algum benefício, né? Além de redução de custo, que é o que a gente está olhando, eu vou ter que entender aqui quais são os benefícios de cloud. Bom, segurança. Então, qual é a segurança que eu tenho dentro do ambiente hoje e qual é a segurança que eu vou ter na nuvem? Essa é uma discussão assim chave. Todo mundo fala de segurança. Todo mundo fala, né, de segurança do ambiente Microsoft, da estrutura de data center Microsoft. Mas o ponto aqui é o seguinte: vamos olhar primeiro para dentro de casa. Né? Qual é a segurança que eu tenho dentro de casa? Será que eu tenho o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de SLA que eu vou ter na nuvem? Difícil. Bom, suporte 24/7. Então, você tem contato com a Microsoft 24 horas do dia, 7 dias por semana. SLA de 99,9% e administração racionalizada. Ok? Exatamente. Sabrina colocou aqui um ponto no chat que é super, hiper importante. O momento de segurança como um todo para a nuvem é extremamente crítico. Né? Se a gente apanhava, tomava muita porrada antes, agora então, tá pior. Né? Tá muito pior. Mas, enfim. Vamos em frente aqui. Esse é um assunto que realmente é muito, muito, muito discutido. Licenciamento on-premises versus online. Então vamos começar a falar aqui de licenciamento. Tá? O que eu preciso? Quais são os produtos necessários para um EAS, Enterprise Agreement Subscription, de produtividade no ambiente on-premises? Ok? No ambiente on-premises. Eu estou considerando um ambiente de produtividade com 250 usuários. Ok? Então sempre que a gente olhar as quantidades aqui de licenciamento, eu estou considerando 250 usuários, ok? E um ambiente com uma mínima redundância de servidores de produtividade. Então, 250 Core Call serão necessárias, 200 Office Professional Plus serão necessários também. Então, é importante a gente comparar banana com banana aqui também. Do outro lado, no Office 365, qual é o Office que a gente tem? Office Professional Plus. Então, eu quero comparar com Office Professional Plus. Exchange Server com DAG, ou seja, 3 servidores de Exchange. Fala, pô, mas 3 servidores é só para DAG, né? Então, não. Eu quero ter um mínimo de redundância. Não vou nem me aprofundar aqui em ter redundância de DAG para mailbox e ter mais uma redundância de CAS. Não. Quero ter um mínimo de servidores aqui para manter alta disponibilidade. 2 servidores de link. Um NLB apenas entre os dois. Isso, se a gente for falar de ambiente de link com Edge Server, poderia subir esse número de servidores aqui para 4 facilmente. 250 calls de link server Enterprise e 2 servidores de SharePoint NLB. Também poderíamos aqui, né, falar de farm de SharePoint aumentando razoavelmente esse número, mas vamos manter o mínimo. E 250 calls de Forefront Protection, né, Forefront Protection para trazer toda a parte de proteção do ambiente. Poderia cotar aqui qualquer outro anti-spam, por exemplo, um Brightmail da Symantec, mas não. Vamos usar aqui a mesma estrutura. Com o cenário que vocês estão vendo aqui nesse slide, eu tenho um ambiente de produtividade. Beleza? Eu tenho toda a parte de licenciamento para a parte de produtividade. Então, eu tenho Link, eu tenho Exchange, tenho Office, tenho SharePoint, tenho a proteção e tenho os meus usuários todos licenciados com Core Call. O valor que nós veremos aqui nessa página é um valor de uma cotação, ok, antiga. Então, por exemplo, essa cotação ela deve ter mais ou menos uns 4 meses. Ou seja, são valores fictícios. Não vão pegar esse slide e falar, pô, agora eu já sei quanto custa, né? O valor é esse, eu quero uma proposta, Andreas. Não, é um valor de base. Um valor base. E esse valor eu digo até que é base para mais.
né, já que em setembro a Microsoft anunciou uma redução de 15% aí no seu licenciamento de nuvem e um aumento de 15% para alguns produtos on-premise. Então estamos numa boa média aqui, tá? Beleza, entendemos, né? Vocês já entenderam que esses números aqui são cotações reais, porém totalmente desatualizadas. E o valor para aquele cenário que eu coloquei agora há pouco, ele seria em torno de 102 mil dólares, 103 mil dólares ano. Ou seja, quase 310 mil dólares dentro do período de contrato, que seriam 3 anos. Guardem esse número, 102, 103 mil dólares ano. Agora vamos identificar o mesmo cenário de produtividade falando de licenciamento em nuvem. O que eu preciso? Eu preciso de 250 Cal Bridge. Por que Cal Bridge? Eu vou explicar. E 250 Office 365 plano E3. Desculpa, eu não coloquei o E3 ali na frente, mas é o plano E3, 253. O que mais? Só isso. Então, o E3 já tem SharePoint Enterprise, Exchange Enterprise, já tem Office Professional Plus, Office Web Apps, Link Enterprise, proteção, toda a parte de Exchange Online Protection. Então, eu tenho tudo. Né? E por que você precisa da Cal Bridge, Andreas? Por que essa Cal Bridge? Né? O porquê dela? Porque dentro da Cal Bridge eu vou ter o que eu não tenho, né? Dentro do Office 365, que são as Cals de Windows, ok? E de System Center. Então, se você pegar a Cal, né? uma eCal, por exemplo, Enterprise Cal, você vai ver que o Office 365 ele vai contemplar a maioria dos produtos e alguns não. A soma, né, para contemplar o licenciamento do usuário dentro de casa, a gente tem a Cal Bridge. Então fala, pô, legal. Então a Cal Bridge é um complemento do que o Office 365 não tem em termos de licenciamento de usuário local. Exatamente. E qual é o custo? Aproximadamente, vamos levar, né, dentro do mesmo conceito que eu falei agora para vocês, uma cotação já mais antiga, etc. Não é válida, enfim. Não usem esses valores considerando uma proposta. 85.390 por ano. Ou seja, eu tenho uma redução de custo de licenciamento, só de licenciamento, tá, pessoal? Só de licenciamento, de 17.300 ano. No final do contrato, vou ter uma redução de mais de 50 mil dólares. Só de licenciamento. A gente tem vários fatores aqui para se observar. Mas, só de licenciamento, cerca de 50 mil dólares a menos no mesmo tempo de contrato. Bom, beleza. Beleza, vamos em frente. Então, já tivemos aqui uma primeira redução de custo. Investimento em hardware. Ok, quando a gente fala de investimento em hardware, que a gente já muda aqui o assunto. Né? A gente já passa a falar não de licenciamento mais para hardware. Então, a gente tem um outro ponto a ser observado aqui, hardware. Para criar um ambiente local de produtividade, é necessário um alto investimento realmente de hardware, tá? De servidores, storage, etc. Então, para manter aquele ambiente de produtividade, eu vou ter no mínimo 10 servidores. Claro que a gente está falando aqui de servidores, podem ser físicos, eu acredito que não faz sentido, mas podem ser físicos ou até mesmo servidores virtuais, ou seja, vou consumir aqui espaço, memória, disco, enfim. Vou consumir aqui recursos do meu, né, serviço de virtualização, né, Hyper-V, VMware, não importa. Além disso, eu tenho também um custo de storage. Por quê? Porque para eu armazenar as minhas databases de Exchange, as minhas databases de SharePoint, né, SQL, eu preciso ter um storage. Eu não vou manter isso dentro de um disco. Não é dentro de uma boa prática fazer isso. Então, eu também tenho um investimento de storage. Esse investimento de storage, ele não é contemplado aqui, inclusive, no ROI que eu fiz. Né? Mas um storage aí, um storage simples. Vamos colocar um custo bem baixo aí para um storage, uns 50 mil dólares. Ok? Então, é um custo que você, claro, pode usar o storage para N coisas. Não vou usar só para o meu ambiente de produtividade. Mas é um custo que eu não contemplei aqui. No caso do investimento do Office 365, quando a gente fala de hardware para Office 365, existe também um ambiente
um investimento para o ambiente de ADFS, ou seja, o Office 365 também requer que eu tenha alguns servidores locais. É opcional. Tem 3 formas de você utilizar o Office 365. Totalmente na nuvem, integrado com o seu Active Directory, e o DIRSync agora já é possível de se instalar dentro do seu Domain Controller, ou seja, você não precisa ter um servidor mais só para DIRSync. E eu tenho ainda a terceira opção, que é usar toda a parte de Single Sign-On, coexistência mais Single Sign-On. Aí eu posso precisar de mais 4 servidores para manter uma redundância bacana aqui de ADFS. Ou seja, beleza, eu tenho investimento de servidores aqui no ambiente local, e no Office 365 eu também vou ter investimento de servidores. Então vamos olhar aqui qual que é o ponto de observação aqui em relação a isso. Investimento no ambiente on-premise. Primeiro, qual é o cálculo, né? Com os valores que vocês estão vendo, né? Que vocês vão ver aqui, na verdade, são um cálculo de média de 3 fabricantes. Então, quando nós criamos essa apresentação, nós cotamos com 3 fabricantes de hardware, soma o valor dos 3, divide por 3 a média que a gente vai utilizar. Quando a gente fala de servidores, vezes 7, tá? Dentro dos pré-requisitos de hardware que eu preciso para aqueles servidores, a gente está falando de em torno de $60 mil, né? Considerando aqui 7 servidores. Aproximadamente $10 mil se eu for ter garantia de servidor para todos eles, né? Para manter tudo a parte de garantia mesmo de hardware, do servidor, serviço de manutenção, etc. Aproximadamente $8 mil de no-break. E eu tenho ainda um storage contemplado aqui, que é o Azure Storage. Andreas, o que é esse Azure Storage está fazendo aí? É um valor de 5 teras que eu separei, que eu imagino que seria utilizado para esse ambiente de produtividade. Eu estou falando aqui de ambiente local, ambiente de produção, ambiente on-premises, dentro de casa. Ou seja, eu tenho um custo estimado, claro que esse custo pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas um custo estimado de $88 mil. Ok? Estimado, pessoal, tá? Não, é difícil chegar no número real, mas estimado de $88 mil no investimento feito em hardware. Ok? Guardem esse número. Se eu for para o ambiente online, para a nuvem, eu tenho um investimento que é opcional, que é a última casinha ali, que é o ADFS. Nesse investimento, eu ainda posso utilizar o Windows Azure para fazer toda a integração do meu ambiente de nuvem com o ambiente local. Então eu falo, beleza, Andreas, eu vou para a nuvem, mas assim, eu quero o ADFS, só que eu não tenho servidores aqui. Poxa, eu vou ter que comprar servidor? O cálculo aqui é muito simples. Quantos servidores você precisa, ou quanto a mais espaço de recurso você precisa dentro do seu ambiente de virtualização, né? Faz um comparativo com ele em relação a isso, inclusive licenciamento de Windows Server, certo? Se você vai precisar de mais 4 servidores para o ambiente de ADFS, né, 4 no número nas boas práticas Microsoft, você vai precisar de 4 licenciamentos de Windows Server e 4 hardwares, não importa se é local ou virtual, você vai precisar de 4 hardwares. Se você for para o Windows Azure, você vai precisar somente do que você está vendo aí na tela. 2 servidores, ok? 2 máquinas virtuais, um armazenamento, que eu coloquei 1 tera, mas pode ser bem menos. Banda, né, para você navegar na internet, 250 GB, e VPN, para você poder fechar. Esses valores todos anuais, ok? Então, com aproximadamente $5 mil, você consegue pagar esse ambiente de coexistência, né, de single sign-on com o Office 365. Ou seja, eu estou trocando $88 mil aproximadamente, como eu disse, pode ser um pouco mais, um pouco menos, por $5 mil anual. Né? Claro que a gente está olhando só o investimento para esse ambiente de produtividade. Então, para ambiente só de produtividade, eu estou trocando cerca de $80 mil por $5 mil. É uma baita redução de custo, né? Uma baita redução de custo a gente tem aqui. É um ponto que a gente tem que considerar. Se talvez esse método, né, que eu estou utilizando aqui não seja
o método que mais que se encaixa melhor para o seu ambiente, não tem problema. Leve esse racional para você poder fazer esses mesmos comparativos dentro do seu ambiente. Tá? Este é um racional que eu utilizei, a gente pode usar diversos outros. Mas se a gente olhar por esse ponto de vista, a gente está trocando 88 por 5 mil dólares. Custos operacionais. Vamos lá. Profissional de TI, energia, suporte e consultoria. Basicamente são esses 3 itens que eu peguei aqui como itens a serem avaliados. Ok? Porém, claro, a gente poderia colocar aqui uns 10 itens. Né? Profissional de TI. Em média, um profissional de TI para administrar o ambiente on-premises, ok? No ambiente local, aí você vai ter um custo de 60 mil dólares, aproximadamente ano. Eu estou convertendo todos os valores aqui para dólar, tá? Tudo a gente fala em dólar. Aproximadamente 60 mil dólares. Custo de energia aproximado de 12 mil dólares. É um custo baixo, tá? Para manter todos aqueles servidores 24 horas por dia, 7 dias por semana, é um custo baixo. E suporte e consultoria, ok? 30 mil dólares. Poxa, o que é esse suporte e consultoria? Geralmente é todo o esforço que você tem que pagar para terceiros executarem algum tipo de trabalho dentro do seu ambiente. E olha que eu estou dizendo aqui, 30 mil dólares com extrema certeza que é muito mais. Que é muito mais. Imagine que uma database do seu ambiente seja corrompida. Né? Poxa vida, eu tenho um Exchange local e corrompeu a database. Vou excluir a database, o storage pegou fogo, não importa. Quanto você paga para recuperar essa database? Tem gente que paga bastante. E numa tacada só, esses 30 mil dólares podem virar aí 50, 60, até 100 mil dólares facilmente durante o ano. Então, são os problemas, né, que você tem que conviver com o ambiente on-premise. Um profissional de TI que ganha mais, porque ele vai precisar ter uma expertise maior para administrar seu ambiente, ou senão seu ambiente não está bem administrado. E também os custos de energia, com o ambiente funcionando, isso que eu não estou considerando ar-condicionado, etc. Enfim, né? Suporte e consultoria também é o outro item. Bom, vamos lá, né? Custos operacionais do ambiente online. Profissional de TI, energia e suporte, os mesmos itens. Então, vamos lá. Aí a gente tem uma queda. A queda é considerando redução de pessoas para administrar o ambiente, já que você não vai ter todo o esforço administrativo de 7 servidores, etc. Né? Tudo que a gente já falou. Custo zero de energia, custo zero de suporte e consultoria. Para problemas. Para implantação pode ser que tenha algo, mas aí eu não considerei também no ambiente on-premises. Então é um custo reduzido. Eu fui de 102 mil dólares na mesma análise que eu fiz para 42 mil dólares. Bom, beleza, pessoal. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. Mais um ponto de redução de custo. Então, eu quero pegar esse comparativo final, né, para mostrar para vocês aí que com simples análises, não foram análises aqui, poxa, super, né, não entrei no ponto aí de cada item, né, mas com algumas simples análises aqui a gente vê uma extrema redução de custo, desde licenciamento, onde vocês têm aí uma visão online on-premises, né, que a gente tem a redução de 17 mil, desde hardware, né, onde eu peguei um terço do valor, considerando o roadmap ali do hardware 3 anos. A gente considera que depois de 3 anos ele está obsoleto. Então peguei um terço do valor de hardware, comparei com o valor de hardware do Office 365, né, do Windows Azure, perdão. 24 mil dólares. Custo operacional, uma redução de 60 mil dólares. Ou seja, uma redução de custo ano de mais de 100 mil dólares. Só com esses itens que eu analisei. Ainda não tenho uma análise bem feita aqui de storage. Eu não tenho uma análise sobre custo de licenciamento de anti-spam que você vai ter. Não tenho uma análise aqui de custo de backup que você vai reduzir indo para a nuvem. Enfim, eu tenho N itens aqui que eu não mensurei nessa análise, nesse estudo.
e mesmo assim é perceptível que a redução de custo aqui ela é significativa, ok? Significativa mesmo. E a gente vê isso olhando, né, fazendo algumas análises mais pontuais ainda aqui, como por exemplo, custo versus demandas de TI. Né? Então, se a gente olhar a curva de utilização de recursos que a gente tem quando a gente fala de ambiente local e ambiente em nuvem, ela é extremamente perceptível. Então, veja, no começo, né, para todo ambiente, claro, eu tenho um custo inicial de hardware e eu tenho um alto desperdício de capacidade. Então, é basicamente eu provisionar uma alta capacidade de hardware, pagar caro por isso e me manter um bom tempo sem utilizar, né, toda essa carga. Então eu tenho realmente alguns silos aí, alguns desperdícios de carga. Vai chegar um momento em que essa carga ela vai ser consumida e eu passo a ter o que? Falta de espaço. Né? Posso ter uma falta de capacidade aqui. E aí o que eu faço? Eu volto para o mesmo ciclo. Eu encho meu ambiente de capacidade de novo, aumento a capacidade, sofro o mesmo período, né, com a falta de capacidade e assim sucessivamente. Então essa oscilação de desperdício de carga, de previsão até mesmo da carga, ela ocorre sempre. Né? Então nunca, em termos de custos e demanda, eu nunca vou estar ajustado. Né? O parafuso ou ele vai estar folgado ou ele vai estar apertado demais ali, mas nunca ajustado. Se eu for olhar para o ambiente online aqui, né, ambiente de cloud, veja que o meu custo e a minha demanda elas seguem a mesma curva. Basicamente eu tenho uma redução de excesso de TI, porque eu deleguei isso, né? Eu deleguei esse provisionamento essa capacidade, essa parte de hardware para a Microsoft. Eu não vou ter falta de capacidade, vou pagar pelo que eu uso, né? E eu vou ter uma previsão de carga aqui bem ajustada. Então a minha curva de investimento e a minha curva de custos, né? Ela vai andar sempre uma muito próxima da outra, né? Espero que a mensagem tenha ficado clara aqui. E aí alguns padrões motivadores, outros padrões motivadores para a nuvem, além do que a gente tem falado aqui. Né? Então, em termos de negócio, fazer esse processamento em batch periódico, cenários de análise de risco e crédito feita mensalmente. É basicamente aqui você pagar pelo que você usa e ter um crescimento muito rápido, pessoal. Então, existem vários tipos de negócios, vários cenários e a gente tem alguns exemplos aqui. Né? Então nesse cenário de on e off que vocês veem aí à esquerda, a gente tem essa parte de fazer processamento de batch periódico. Então isso a gente pode levar padrões motivadores para a nuvem e vários cenários, como por exemplo, eu estava comentando sobre esse cenário de fazer processamento em batch. Isso é muito normal, esse on e off. Né? Por exemplo, universidades, num período de inscrição para vestibular, tem um acesso gigantesco ao site. E o restante do ano fica 100% offline, vamos dizer assim. Então, existem vários cenários, que a gente tem um período de utilização muito alta e outro muito baixo. Um site que vende ingresso para shows, por exemplo. Vai vender um show para o YouTube, para o Rock in Rio. Sobe consideravelmente a demanda. Vai vender um show aqui local, algo mais regional. Beleza, esse acesso ao site ele é menor. Tem também o crescimento rápido, né? Então uma demanda crescente de usuários de requisição, como sindicalização digital, startup, e-commerce, etc. Né? Então esse poder de processamento, essa necessidade de ter um alto poder de processamento de forma rápida, né? De forma, eu quero que conforme a demanda aumente, o poder de processamento aumente também. E tem aqui a parte de carga não prevista e carga sazonal. Né? Eu queria até um feedback aqui de vocês, se todos estão visualizando exatamente esse slide 29.
Editando aqui, 29. Carga não prevista, carga sazonal. Bom, ninguém respondeu aqui. Acho que deve estar ok. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Exato, tá no 28 ainda, né? O Diogo, você tá me ouvindo? Bom, pessoal, só um minutinho. Bom, pessoal, slide 29 agora. Que beleza, só um minuto. Pessoal, bom, tem mais dois slides aqui que eu precisaria retomar como apresentador, mas como o Diogo não tá disponível aí, eu queria falar. Além dos dois cenários que vocês estão vendo aí de on e off, crescimento rápido, a gente tem mais dois, né, que eu coloquei aqui e depois vai ser disponibilizado para vocês, que é o de carga não prevista, ou seja, aquele tipo de negócio onde a gente tem cargas não previstas realmente, como campanha de marketing, vendas de ingresso, como eu coloquei, situações de emergência. Então a gente tem os padrões motivadores para a nuvem também, de aderir à nuvem, são esses cenários onde eu posso tratar essas cargas não previstas. Porque o poder de processamento ele acontece a qualquer momento. Ou seja, eu posso ter esse crescimento, esse pico a qualquer momento. E carga sazonal, que é como também a gente já usou aí de exemplo, situações durante o ano onde eu vou ter cargas sazonais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Natal principalmente, enfim. E essa carga sazonal de, poxa, eu preciso usar menos recurso, mais recurso, menos recurso, mais recurso. Também é um dos padrões motivadores para a nuvem. Esse é o último slide, tá? Eu tenho passando aqui mais um slide que são as ferramentas, ferramenta de ROI, Office 365 ROI Case Studies, o Alignment Index Calculator Kit e também o Total Cost of Ownership, que é o TCO. As ferramentas estão aqui, o link das 3 ferramentas, e eu vou enviar para vocês a apresentação e também a gravação deste webcast que será disponibilizada no blog ainda hoje, acredito. Ok? Bom, obrigado a todos pela presença novamente. Convido a todos também a estar presente amanhã para a gente falar de Yammer e sexta-feira para a gente falar de produtividade com Power BI, SharePoint e SkyDrive e tudo mais. Obrigado ao Diogo aí pela moderação e uma excelente tarde para todos vocês, pessoal. Obrigado, um abraço.